A questão é que o Lula quer intensificar a articulação também. Eu quero até trazer esse tema agora com o André Anelli, o nosso repórter, que vai chegar ao vivo aqui para o 3 em 1. Inclusive, se encontra, ou se encontrou, na verdade, com o líder do governo no Congresso para falar sobre essa necessidade de articulação depois desses vários recados que foram dados e que a gente acabou de analisar aqui, André Anelli? Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Eu conversei agora há pouco com um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados e que acabou fazendo então uma avaliação rápida a respeito das derrotas do governo no dia de ontem. A mais sentida, como vocês até já vinham falando aí no estúdio, foi realmente a questão das saidinhas que o governo defendia como uma questão humanitária e também constitucional, mas acabou esse veto então que permitia que os presos continuassem saindo, sendo derrubado justamente na sessão conjunta lá do Congresso Nacional. Nas palavras desse vice-líder do governo, de um dos vice-líderes então do governo com o qual eu conversei lá na Câmara, essa reação acabou sendo normal por parte do Congresso, era uma reação esperada, uma vez que o Congresso Nacional, em sua ampla maioria, tem perfil conservador, de forma até alinhada ao eleitorado. E outra questão que acabou pegando então forte junto ao governo federal foi a manutenção do veto do então presidente Jair Bolsonaro, que acabava dificultando a punição para aqueles propagadores de fake news de cunho eleitoral. Então, todas aquelas desinformações que podem afetar as eleições. Esses dois pontos, então, acabaram não chamando a atenção muito aqui do governo, que, apesar de toda a articulação, esperava realmente que pudesse acontecer um revés como esse que foi registrado ontem, mas, por outro lado, alguns líderes, alguns membros dessa liderança do governo no Congresso Nacional já defendem articulações e até mesmo mudanças para fazer com que outras votações sejam mais favoráveis ao governo federal. Ontem mesmo, antes da sessão conjunta do Congresso Nacional, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, acabou defendendo uma reforma ministerial, até mesmo uma reformulação dentro do Partido dos Trabalhadores, no sentido de melhorar o diálogo com o próprio Legislativo. José Guimarães acabou então fazendo toda a articulação até o último minuto junto aos parlamentares, mas não teve jeito. Esses dois pontos que eu citei, da saidinha e também da desinformação, a disseminação de fake news, acabaram realmente representando derrotas para o governo federal. O governo que, por outro lado, acaba falando que questões orçamentárias foram aprovadas pelo Congresso Nacional, foram mantidas pelo Congresso Nacional, a exemplo da derrubada do calendário do pagamento de emendas, então, justamente aos parlamentares. O governo federal vê a derrota, por um lado, então, no sentido de que existe uma normalidade por conta das pautas que eram polêmicas, e, por outro lado, vê o copo meio cheio, Evandro, porque pautas de cunho econômico, de cunho orçamentário, como essa que eu citei agora há pouco, do calendário de emendas, acabaram, então, fazendo com que o governo federal tivesse uma vitória parcial. Evandro. Agora, Nélia, eu quero aproveitar que você está conversando conosco e saber, Lula deve receber mais um chefe de Estado? Exatamente isso, Evandro. O presidente Lula deve receber na segunda-feira, no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, o presidente da Croácia. O presidente Lula tem recebido, de certa forma, alguns líderes externos. Por outro lado, tem visitado também esses líderes em loco. E com o presidente da Croácia, a intenção é falar de questões a respeito de transição energética, sustentabilidade, também a relação entre Mercosul e União Europeia e questões bilaterais. O governo federal tem realmente um balanço de que o comércio com a União Europeia é favorável, o balanço comercial da União Europeia é favorável, mas, por outro lado, vê espaço para aumento, então, dessas relações comerciais, principalmente com os países ali já do centro ou do leste europeu, que já seria, então, o caso da Croácia, que fica ali perto do Mediterrâneo, nas margens do Mediterrâneo, e representaria, então, um novo nicho, nicho de mercado que pode ser explorado ali, no sentido de aumentar ainda mais as relações comerciais
comerciais. Então, nesse sentido, o presidente Lula deve acabar recebendo o presidente da Croácia na segunda-feira, aqui em Brasília, na sede do Ministério das Relações Exteriores. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Se tiver novidade, grita a gente aqui, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da articulação, né? E quando houver, de fato, a agenda envolvendo aí o chefe de Estado da Croácia, a gente traz também uma avaliação para você que nos acompanha sobre essas relações que o Lula quer estabelecer com integrantes da União Europeia. Agora, falando sobre a articulação e sobre essas manifestações que foram feitas por José Guimarães, que você até adiantou para a gente aqui, né, Jackson Vasconcelos, ele dizendo, olha, é preciso haver uma reforma ali no PT, né? É claro que ele fala assim, o presidente da República, o presidente Lula se mantém ainda como aquele que dá as diretrizes, mas é preciso haver uma reforma para que a gente possa se comunicar melhor e combater de alguma forma aqueles opositores que tomaram conta do poder utilizando-se de fake news. Ele fala dessa maneira. E ele fala também sobre a necessidade de uma articulação maior, né? E de que maneira que isso estaria interferindo na avaliação positiva sobre o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse terceiro mandato. Que recado ali que José Guimarães deixa claro ao falar dessa forma, hein, Gustavo Segré? Porque um líder do Congresso, do governo no Congresso, admitindo de alguma maneira que uma mudança precisa ser feita, uma luzinha se acende. Muitas luzinhas se acendem, Evandro, não é uma, me parece que são muitas. E todas elas vermelhas, da cor do PT, porque o líder deveria considerar que se ele não está conseguindo o seu trabalho, o primeiro que deveria ser mudado seria ele. Não falar sobre terceiras pessoas, não incluindo a sua pessoa. Eu acho que a reforma ministerial está cada dia mais perto. Me parece que a munição do governo nas metodologias tradicionais de repartir aqueles cargos que já foram repartidos, não tem mais, as emendas que já foram soltas, não tem mais. Então precisa agora seduzir a uma base que hoje está abandonando a posição do governo. Isso pode atrapalhar algumas pautas futuras. Mas uma reforma ministerial me parece mais do que prudente nesse momento agora. E o caso do líder também, até porque ele cometeu uma indiscrição falando no microfone que tinha um acordo do PT e que aparentemente o Lira não tinha respeitado. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas começaram a divulgar algumas coisas que parecia o próprio presidente, deputado Lira, queria manter um pouco mais reservadamente. Ele fala que é preciso uma reforma ministerial e uma chacoalhada no partido. Eu vou até trazer uma aspa aqui do deputado José Guimarães, né, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, para que a gente possa, então, olhar também pelas entrelinhas. Toda renovação é bem-vinda. Evidentemente que o presidente é quem encaminha, mas às vezes nós temos que evitar em qualquer governo a acomodação, a sensação de que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o Lula estava com seus 80% de aceitação. Não está tudo bem. Fábio Piper. Eu acho que ele faz um diagnóstico correto, mas ele deve se incluir, talvez, na parte que tem que ser trocada e tem que ser alvo desse chacoalhão. Eu vou dar um exemplo rápido. Outro dia, algumas semanas atrás, não faz muito tempo, eu comentei aqui o fato de que foi instaurada aí uma comissão, um grupo aí para investigar a questão dos índios Yanomamis e dos garimpos ilegais e tal. Muito bem. Essa comissão tem 15 deputados, sendo os 15 de oposição e 13, inclusive, que votaram pelo impeachment do Lula. Ora, como é que isso passa sem que o PT, sem que o governo tenha conseguido qualquer poder de negociação, de reação e de, pelo menos, abocanhar algumas vagas, um pedaço dessa comissão? Isso aconteceu por uma barbeiragem total da articulação política. Ora, isso tem que ser resolvido proporcionalmente. Então, quando ele faz uma crítica, por exemplo, ao Lira, que o Lira não cumpriu lá, enfim, os compromissos e tal, é possível até que, pela premissa do calendário eleitoral, também boa parte do Congresso não esteja mais também tão fiel assim ao próprio deputado Arthur Lira, porque cada um tem agora os seus interesses, muitos deles interesses eleitorais. Veja, uma reforma ministerial é mais do que necessária há muito tempo. Já se imaginava que fosse acontecer na virada do ano, talvez em março, talvez em abril, e esse assunto vem sendo protelado pelo tamanho
da estrutura do governo. Eu acho até que ocorreram poucas alterações nesse ministério até agora e tem muita gente, tem vários ministros que não estão funcionando bem, a começar, inclusive, pela articulação política. Talvez fosse o momento do presidente Lula ter como seu ministro ou articulador político alguém do Centrão e não do PT, porque esse grupo falaria com uma base maior do parlamento, ao passo que um ministro do PT, na verdade, é um ministro que tem dificuldade para sair da bolha. Piperno analisando a vida real. 4h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Rapidinho, nas outras plataformas continuamos. Jackson Vasconcelos, você tocou nesse ponto aí do José Guimarães, e aí eu te pergunto, reforma ministerial, vem aí? Gente, o presidencialismo brasileiro é um deboche, é uma coisa absurda. Você vê, eu estava com 1 ano de idade quando um presidente da República meteu um tiro no peito. E eu vim atravessando a vida política do Brasil, vendo golpe, renúncia, vi de tudo nesse meio caminho. E vi constantemente o Congresso enquadrando o presidente da República. Outro dia a gente estava discutindo aqui sobre a eleição do presidente da Câmara. A pauta principal quando se discute o presidente da Câmara é, sem sombra de dúvida, a possibilidade de declarar o impeachment do presidente da República. E olha que já foram 2 nessa onda. Então, isso tudo acontece porque o presidencialismo brasileiro é um deboche, é uma ironia. E a gente insiste nesse modelo, que é um modelo ridículo e que faz com que a política não funcione. E cria uma situação que tem tudo a ver com essa notícia agora. Existem 2 funções na República Brasileira que são totalmente insalubres. Uma delas é o presidente da República. Essa é uma função insalubre, a gente já viu. A outra é de articulação com o Congresso Nacional. Nenhum presidente conseguiu salvar o seu articulador político. Toda vez a gente está vendo isso. E eu digo, é uma novela que não vale a pena ver de novo. Mas é sempre assim. Foi com o Fernando Henrique, foi com o Fernando Collor, foi com o Itamar Franco, foi com o Dilma Rousseff. A articulação política não funciona. Aí o presidente acha que vai resolver a relação dele com o Congresso simplesmente trocando ministros. Meu Deus do céu, o Lula, quando assumiu o governo, ele já nomeou uma farra de ministérios, criou ministério para tudo quanto é lado para resolver o problema com o Congresso. E não resolve. Sabe por quê, gente? Porque a única saída para esse país é o parlamentarismo. Esse presidencialismo nosso é um deboche, é uma ironia, faz mal a gente, faz mal à saúde. E é exatamente o quadro que a gente está vivendo. Aí vem o líder do governo e diz que esse governo não serve, só serve para ele. Por quê? Porque nas articulações muda o ministério, aí reforma ministerial. E daqui a 3 meses vai continuar o mesmo problema. Porque essa relação de um Congresso forte com um presidente forte e os 2 híbridos vivendo nisso, uma excrescência feita pela Constituição de 88, só leva a essa situação. É assim, é dessa maneira que eu vejo esse problema. O Jackson Vasconcelos falou com tamanha convicção que subiu até balão ali na transmissão dele. Ali na hora da transmissão do teu aplicativo aí, que nós estamos conversando contigo, Jackson, subiu até balão. O aplicativo gostou do que você falou. E eu quero saber de você, Nelsinho, se você vê essa história se repetindo da maneira como entende aqui o Jackson. De alguma maneira sim, né? Mas eu queria destacar que essa fala do José Guimarães revela, dentre tantas outras coisas, que ele não tem tanto acesso assim ao presidente da República, porque se tivesse, não seria publicamente que ele falaria tudo o que pensa sobre o que precisa acontecer ou não na articulação do governo. Ele diria isso a portas fechadas com o presidente da República, ou com o ministro da Casa Civil, ou com o ministro das Relações Institucionais, mas a gente percebeu, com quem pode... A gente percebeu que já é uma atuação comum, né? O pessoal vir na frente do microfone e falar aquilo que não o satisfaz, em vez de conversar e articular, né? E o José Guimarães, nos últimos eventos aí, até falando mais do que precisa, não só nesse caso, mas até nesse outro vídeo que tem viralizado aí nas redes sociais. Mas nesse caso, José Guimarães deveria levar todas as suas propostas, críticas e feedbacks a quem pode mudar a forma de articulação e não revelar uma fragilidade publicamente do governo que ele representa na Câmara dos Deputados. E você, Gustavo Segré, como avalia?
Não, concordo 100% com o que o Nelsinho falou. Está sendo complexo essa situação de, em lugar de fazer reservadamente uma observação com quem corresponde, pegar o microfone e sair falando, porque isso provoca um problema maior até. Não é somente essa situação constrangedora de pessoas do mesmo partido fazendo críticas uma a outra, senão como desarma essa crítica depois, porque coloca muitas vezes numa linha de fogo absolutamente desnecessária aquele que criticou e aquele que foi criticado. Então aquele que foi criticado deve se justificar por base daquele que criticou. E a oposição assiste de camarote dizendo, gente, deixa eles criticarem uns aos outros que a gente está aqui pegando cervejinha e comendo batata frita, porque não precisa fazer nada. Isso é uma situação que está se vendo muito nos últimos dias e me parece que é uma situação de preocupação, sobretudo para o presidente Lula, que não consegue ir bem na articulação, claramente não consegue. Não consegue controlar as falas dos seus próprios articuladores dentro do Congresso e fora do Congresso. E é muita demanda, muita reclamação interna, que me parece que é sem necessidade, que não contribui ao governo, e mais ainda no momento que vai começar a campanha eleitoral e até aqui. A situação do PT nas prefeituras, com tudo que o governo tem proposto em termos de saidinha, desoneração e tudo que aqui falamos, deixa o eleitor do PT um pouco constrangido. É dizer, será que vou votar nessa proposta? E aí os candidatos do PT vão sofrer muito nessas eleições se seguir assim. É verdade. Nossos amigos e amigas da rádio já estão de volta, então eu vou aproveitar que estamos unidos aqui em todas as plataformas. Estamos falando da manifestação de José Guimarães, líder do governo ali na Câmara, sobre a necessidade de mudança, de uma possível reforma ministerial. Arremate, Nelsinho, para a gente seguir. Não, só para concluir, esse evento aí com o José Guimarães mostra até um ponto fora da curva, porque geralmente a esquerda é muito boa nisso, de resolver os seus problemas internamente, da porta para dentro. Esse tipo de ruído geralmente acontece no outro campo, né? O campo mais à direita é que ainda não aprendeu, até por ser um campo mais novo, pessoas que se uniram mais recentemente. É nesse campo da direita que geralmente tem esse tipo de desconforto, de falas públicas. A gente lembra das falas do presidente Bolsonaro com o governador Tarcísio há alguns meses atrás, enfim, na discussão da reforma tributária, por exemplo, né? Mas o José Guimarães aí, ele tem sido essa exceção no campo da esquerda, onde geralmente eles foram fortes, que era reservar internamente as suas críticas e não falar isso publicamente. José Guimarães foi uma exceção.